Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na última quarta-feira nós fizemos a leitura do livro de Êxodo até o capítulo 20. Vamos prosseguir a partir do capítulo 21, versículo 1. E, se possível, eu quero ver se a gente termina o capítulo 23. Vamos ver se chegaremos lá. Dá tempo. Podemos começar? Amém. Estes são os estatutos que lhes proporais. Deus falando com Moisés, para Moisés levar os estatutos de Deus ao povo. Versículo 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, que é um furador, né? E o servirá para sempre. Veja só que interessante, tanta gente por aí anda dizendo: eu sou servo da orelha furada, e não sabe o que é um servo da orelha furada. Servo da orelha furada é o que ama o seu senhor e quer servir o seu senhor para sempre. Para sempre. Certo? Vamos ao versículo 7 em diante. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas, porque muita gente comprava uma serva e casava a serva com o filho, tá? Se lhe tornar outra, não diminuirá se lhe tomar outra, povo que na época tinha o costume de casar com mais de uma mulher. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. Vocês entenderam aí a obrigação marital? Ser casado, manter a casa, os filhos. A satisfação. É a primeira serva. Eu não gosto de dizer aquela palavrinha com S, tá? A satisfação carnal da esposa, ela vai ter direito. Israel hoje funciona dessa forma ainda. No caso aí, o que manter a casa vai se manter do mesmo jeito. Vai manter o mantimento esse que ele tá físico. falando, o que ele está falando é obrigação dela, cobrar dele. O mantimento físico e o mantimento carnal. Ela tem direito, é o marido dela. Lá em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo disse: a esposa tem direito sobre o corpo do marido. Aí tem muita gente que diz que é o marido quem tem direito sobre o corpo da mulher. Também. Mas o contrário já está aqui, ó. Já está aqui. É por isso que eu digo, para a gente entender o Novo Testamento, tem que conhecer o Antigo. Claro. Já vinha da lei. Século 20. Perdão? Século 20. Trazendo para hoje, nós temos uma situação totalmente diferente. Onde a mulher manda no mar. Não, hoje botaram tudo de cabeça para baixo. Não existe. Botaram tudo de cabeça para baixo. Ainda é assim. Hoje a gente vive o mundo do eu. A gente vive o mundo do eu.
Deus nos propõe o mundo de Deus e entre os homens tudo para todos. Não é? Exato. Mas quando a gente vê até os irmãos dizendo, não, eu não vou mais me preocupar com os outros, eu vou pensar em mim, não é este o assunto da Bíblia. Eu sou o dono da Pois verdade, é. sem base de claro, eu que mando. Vamos lá. Tá difícil. O versículo 11 em diante. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Aqui é sobre a morte acidental. E a legítima defesa? Não é sobre a legítima defesa. É sobre a morte acidental. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E de quem furtar algum homem, e o vender é o sequestro, o tráfico de pessoas, furtar a pessoa e não os bens da pessoa, certo? Quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, não vendeu ainda, mas estava com a pessoa, certamente morrerá, certo? E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar totalmente. Trazendo para os nossos dias, é o processo de lucro cessante. Eu lhe feri, você para se recuperar parou de trabalhar, eu vou ter que lhe indenizar pelo tempo que você não pôde trabalhar. Certo? Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Eu me lembro, eu estudei isso na 6ª série. Hoje em dia é o 5º ano, né, do ensino fundamental. Eu aprendi isso, na época era a 6ª série que se dizia. A diferença de servo para escravo. O dono do escravo é dono da vida do escravo. O dono do servo não é dono da vida do servo. Ele não pode matar o servo. Certo? Porém, se ficarem vivos ou por 1 ou 2 dias, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Ele pagou para dispor daquele servo. Não é? Então, é cruel? É, mas era a lei que existia naquela época entre muitos povos, sendo que nos outros povos ele inclusive tinha o direito de matar, né? Porque aí era escravo. Em Israel não tinha escravo, tinha servo. Se matasse o servo, ia ser punido. Mas qual seria a diferença do servo e do escravo? Acabei de dizer. É dele, O servo você só manda no corpo da pessoa, mas não é dono dela. Na época, o escravo era lançado no balanço patrimonial como um ativo. Era propriedade sua. Se você matasse, era como eu tenho esse púlpito aqui, eu vou destruir esse púlpito. É problema meu, porque o púlpito é meu. Meu não, é de labareda, mas no exemplo aqui é meu. Então eu posso destruir o que é meu. E Atena tinha gente que matava o escravo por prazer. Por prazer. Como ainda hoje mata. Eu conheci um pistoleiro aqui em Souza que ele dizia: o meu prazer veio de cair. A gente estava nisso. Então, É isso? o servo, o dono do servo não tem o direito de matar o servo. Não. Certo? Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, no caso da mulher, não é?
Se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, ou seja, se a mulher morrer, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus citou isso, mas Jesus mandou perdoar. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir fogo livre pelo seu olho. Isso é o escravo, né? É o servo. Se alguém ferir o olho do seu escravo, Tá, na minha tradução, tá diferente. que é a Almeida Revista Corrigida 2009, diz servo, tá? Mas tá, vai, já entendeu a fala. E se tirar o dente do seu servo ou o dente de sua serva, o deixará ir fogo por seu dente. Isso vai inibir muita gente que tá dando soco na cara do servo. Entendeu? Para você ver, o servo era servo? Era, mas ele tinha proteção da lei. E se algum boi escornear, quem sabe o que é escornear? O chifre tirado. Não, é se o boi fizer isso. Sim, vai matar com chifre. Se o boi der uma chifrada, se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. É a negligência. Trazendo para os nossos dias, é o dolo eventual. O cara bebeu e dirigiu, atropelou e matou alguém. Ele assumiu o risco de matar. O boi era brabo, você não trancou o boi. Assumiu o risco de que o boi matasse alguém. Você é culpado junto com o boi. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará, ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o animal será seu. Veja só que interessante, você cavou um buraco, deixou aberto, um animal de minha propriedade caiu lá e morreu. Você vai me indenizar porque a sua negligência matou o meu animal, mas você é o dono do corpo do bicho morto. Eu não posso pedir para mim, eu quero pegar a cabeça dele e botar na minha parede ali como troféu. Não, é seu. Certo? Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. A mesma coisa, um boi que não tinha histórico de matar outro boi, matou um boi, vai vender e será dividido igualmente, os dois. Mas se era conhecido por atacar outros animais e o dono não tomou cuidado, matou o boi do vizinho, vai pagar o boi do vizinho e vai ficar com o morto porque pagou, né? Vamos ao capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha
e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Para você não achar que fez bom negócio. Estou lembrando de Zaqueu, eu devolvo quadruplicado. Não é? Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, minar é roubar. O que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. Ou seja, nasceu o sol no outro dia. Se você for lá e matar o cara que ele roubou de noite, aí você é culpado. Certo? Ele já tinha lhe roubado, você não estava mais defendendo o que era seu. Você devia ter procurado os juízes para reaver o seu bem. Mas você foi lá e fez justiça com as próprias mãos. É muito fácil. Será culpado? Dos outros, né? O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Vende o cara, a pessoa. Vai virar escravo. Se o furto, vai virar servo, Certo? não é? Não, escravo. Você vê Em que Israel, é patrimônio. veja só, em Israel não existe, eu sei que hoje tem Bíblia que traduz assim. Em Israel não existia escravo, existia servo. Ah, então pronto. O escravo era o estrangeiro. O estrangeiro capturado na guerra, esse ia ser escravo. O filho de Israel não podia ser escravo de outro filho de Israel. Mas aí eu já estou adiantando o assunto. Vamos lá. Se o furto for achado vivo, está supondo que é um animal, né? Na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se arrebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a moeda de trigo, Os espinheiros. Se fogo. são as diferenças de tradução. Na minha diz espinhos. Na minha está espinheiros e destruir. Pronto. E abrasar a meda, eu falei moeda, a meda de trigo, ou a seara, ou no campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão na fazenda de seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento ou boi ou ovelha ou algum animal e morrer ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Certo? Estava guardando, houve um acidente, não é culpa dele. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel.
Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Eu não quero nem dizer a palavra que o povo fala hoje em dia, não é? Se fez, eu não vou dizer o quê. Agora case, não é? Agora case. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Qual é o resgate de uma virgem? É tanto, vai pagar. Indenização, né? É, a feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a meu povo, ao pobre que está comigo, que está contigo, não te haverás com ele como um usurário. Usurário é quem cobra juros. Não lhe imporás usura, que é o juro. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Porque isso era um costume que tinha na época. A pessoa precisava de um dinheiro emprestado, não tinha com o que pagar, não tinha nada para dar em garantia, dava em garantia a roupa. Deus está dizendo aqui, de noite vai lá e devolve a roupa dele. Certo? Para ele não dormir com frio. E disse mais, se não fizer isso, ele vai clamar contra mim e eu o ouvirei. Certo? Se o pobre que tomou dinheiro emprestado, deu a roupa em garantia, você não devolveu, se ele clamar a Deus, Deus vai ouvir o clamor do pobre contra você. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia vos darás. E ser-me-eis homens santos, porque tanto não comereis carne despedaçada no campo. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Dá tempo a gente ler mais um versículo, pastor? Então vamos ao 23. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Não ficar ao lado da maioria. Esse negócio de a voz de povo é a voz de Deus. Eu podia fazer uma longa lista, mas eu vou resumir. A voz do povo pediu Barrabás. E o que faço de Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o! Essa foi a voz de Deus? Impossível. Isso foi a voz do diabo. Diabo, Falou pelo povo. Então nada de ficar do lado da maioria. Você fica do lado da justiça. Seja ela a da maioria ou a da minoria. Que seja justo. É fazer o certo, né? Fazer o certo.
nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Não é porque o cara é pobre, você vai justificar. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Aqui tem gente que interpreta esse mandamento pensando assim, é para ter pena do jumento. É não. É para ter pena do dono do jumento. Vá lá e socorra o dono do jumento, levantando o jumento que ficou preso embaixo da carga. Ficou no prejuízo, né? Oi? E ficou no prejuízo. Exatamente, você vai socorrer. Veja que diz, certamente o ajudarás juntamente com ele quem? O dono do jumento. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Tá vendo? É aquela história, o cara que tem uma boa condição financeira, chega uma autoridade, doutor, venha para cá, olha, um agradozinho aqui para você. Não aceite. O Brasil tem lei sobre isso, mas nem precisava ter. Nem precisava ter. Certo? No meu trabalho eu estou sempre recebendo alerta sobre isso. Como o senhor quer dizer, é comprar as pessoas, como supor, a pessoa um advogado, aí outra pessoa, a pessoa quer ganhar uma causa à força, aí compra. É isso? Aqui está falando diferente. Um exemplo. Vamos lá. A autoridade é o pastor João. Aí eu estou com uma condição financeira. Aí eu não tenho problema nenhum. Eu chamo o pastor João para ser meu amigo e fico oferecendo coisas boas a ele. No dia que alguém for reclamar a ele de uma coisa que eu fiz, ele vai pensar, meu amigo não ia fazer isso. Então, rejeita esse tipo de amizade. Certo? Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Também 6 anos semearás sua terra e colherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Aqui é a escrava mesmo, certo? Não é a serva. A serva seria da mesma terra. Peraí. Imóvel. A escrava seria de um povo estrangeiro capturada na guerra, certo? É a irmã. Mas não quer não. Peraí que ela vai te esperar, né? A tua escrava e o teu estrangeiro. Sim, eu queria fazer um comentário sobre esse 7º ano aqui, que tem que deixar a terra descansar. Veja só, também trazendo para a nossa realidade. É o rodízio de terra, não é? De tempos em tempos a gente deixa a terra sem cultivar para que ela se recupere. Não é isso? Então vamos lá. Versículo 13. E em tudo que vos tenho dito, guardar-vos-ei, e do nome de outros deuses nem vos lembrareis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim.
e a festa da cega dos primeiros frutos. Essa palavra cega com S, eu sempre gosto de explicar. Quem sabe que palavra é essa, o que é que significa? É da colheita, irmão? É. A colheita dos grãos. Feijão, certo? milho. A colheita das uvas é a vindima. A colheita dos grãos, para nós, como você disse, feijão, milho, não é? Para eles, trigo, cevada, centeio. A festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho, 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Olha só uma observação. O judeu até hoje entende que esse mandamento significa que você não pode misturar carne com leite. O judeu não come misto quente, não come cheeseburger, não bota queijo ralado no macarrão à bolonhesa para não misturar queijo com carne. Mas aqui está dizendo, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Você pode tomar seu leite, pode comer a carne do cabrito, só não pode cozer um dentro do outro. A gente vê a famosa carne de sol na nata, hein? Nem de cabrito não se preocupe. Eis que eu vos envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Até uma observação sobre esse eis que enviou um anjo diante de ti, Êxodo 23:20. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela música Send Me an Angel, da banda Scorpions. Send Me. Eu não sei falar inglês, gente, a pronúncia está ruim. Send me an angel. Envia-me um anjo. É sobre isso aqui. O povo pensa que é uma música romântica, não. É sobre esse versículo. Pedindo a Deus que envie um anjo para guiar. Eu já escutei essa música. Mas todo mundo aqui já ouviu. Mas vamos lá, vamos continuar. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heveus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heteus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É por isso que eu gosto sempre de lembrar, gente, doença é sinal de pecado. Certo? Todo mundo peca, por isso todo mundo adoece. Mas quem não pecar, não adoecerá. Não haverá alguma que aborte nem estéril na tua terra.
o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo onde entrares. E farei que todos os teus inimigos te virem as costas, ou seja, fujam, né? Para fugir você tem que virar as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano não os lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Olha só que interessante, quando o reino do norte foi destruído, que a terra ficou deserta, as feras do campo se multiplicaram e atacaram o inimigo que tinha dominado o reino do norte. Por isso que não pode ser de uma vez. Pouco a pouco os lançarei. Vamos lá, sem esse microfone, só com esse aqui. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Já estouramos o tempo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Me dê aí, não.